Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá pessoal? Mini índice, contexto e movimentação do preço. A gente conversa, né, hoje sobre algumas ideias para amanhã. Hoje eu não operei, né, dia bastante volátil, né, uma movimentação de cerca de 2.240 pontos, né. Hoje não estava, né, podendo participar do mercado, mas a gente consegue pensar, né, em alguns estudos, né, da metodologia que a gente faz e a gente tenta repetir, né, dentro do dia a dia. Já falando aqui sobre a barra do gráfico diário, né, pessoal, a gente tem uma barra que, apesar de ser um doji, né, uma lateralidade em uma barra, ela é uma barra que está saindo da média móvel de 9 e está fechando abaixo de todas as médias. E ainda nos resta, né, algumas condições de alvo, né, aqui, ó. A gente tem esse alvo e tem esse outro alvo. Desse pivô aqui, né, mais amplo, segundo alvo dele, e segundo alvo desse pivô menor. Então, tem algumas projeções aqui, né, a favor dos vendidos. Tem alvo aos comprados? Não, não tem nenhum rompimento de pivô de alta para que você tenha alvo. Tem algum ponto de inflexão renovado? Até o presente momento não, mesmo que você use, né, a última projeção, né, de WED, né, a última movimentação de três puxadas, ponto de inflexão está aqui, você não tem uma nova máxima para ter uma mudança de estrutura. Então essa movimentação ainda é mais favorável também aos vendidos. E o fato da barra, né, ser negativa também, né, e fechar pelo menos abaixo do doji anterior é um pouco mais positivo, apesar dela também ser um doji, quanto a movimentação de continuidade baixa para esse segundo alvo, quem sabe esse. Aqui no M60, né, pessoal, o mercado abre com um grande gap de baixa, né, no dia de hoje. Ó, você tem um gap aqui de cerca de 1.200 pontos. A gente pode chamar isso daqui de um grande gap. E a gente vê, né, claro que isso tem uma certa resposta, né, do resultado das eleições. E aí o mercado fica com uma volatilidade mais difícil, né, de se trabalhar. Aqui ficou ainda, né, a questão de um gap, né, aberto. Esse gap aqui ele permanece aberto, né, quanto a essa movimentação. Dentro do estudo, né, pessoal, de uma análise comum que a gente fosse repetir, o que a gente faria? Que o mercado, quando ele conclui, isso daqui por repetição, né, faça desse jeito. Ah, Luciano, mesmo que dessa vez seja diferente, mesmo que dessa vez seja diferente. Quando o mercado conclui uma volta em V, mais vezes a gente vai trabalhar na ponta compradora. Como falei, aqui tem a questão de notícia, né, resultado das eleições americanas, mas se a gente for trabalhar aquilo que mais se repete, a gente vai trabalhar a favor disso. Claro que teve o gap de média, né, pessoal? Teve aqui tendência, né? A gente vê que ó, fechamentos abaixo da 20, né? A gente tinha tendência. A gente teve o gap de média, né, de duas barras, mas veio com micro canal, né? Você teria que vender a L1, não tem uma boa probabilidade, né? Você teria que vender, quem sabe, uma L3. Não chegou a ter, né, uma L3 quanto à movimentação, né, em contagem de barras, né? Se você conta aqui L1, né, você conta aqui como um AL2 e aqui como um AL3. Eu digo não teve porque ele não desenvolveu, né? Você tem a L3 aqui, mas o mercado não veio, por exemplo, fazer uma grande correção. Ele fez uma correção a 20, também não veio fazer algum tipo de teste da mínima tendência. Isso aqui até pode ser. Mas depois aqui você tem um outro micro canal, né? E aqui você tem uma outra perda de mínima, mas já com gap. Se você pensar nas movimentações, né, próximas, né, dos três topos, né, aí sim, né, você poderia visualizar isso aqui com três puxadas, né, em uma lateralidade, né? E mais vezes isso aqui tende a ter uma continuação melhor quando o mercado faz esses padrões de três puxadas. Então aqui a gente teve, né, uma movimentação mais de notícia, um gap de baixa, né, acabou sendo um Fab 4 tanto no 15 quanto no 5, né, dentro daquela ideia, né, de que a gente muitas vezes vai trabalhar essa aproximação entre a 20 e a 200, tá? Mas aí fica mais fácil a gente comentar por lá. Aqui a gente vê uma grande barra de força, né, aqui saindo das médias, né, fechando próximo do sua mínima, e pode ter, né, algum tipo de continuidade. Esse gap aberto também atua, né, como uma possibilidade de magneto, né, cerca de 1.230 pontos. 15 minutos. Aqui no M15, pessoal, aqui tem uma lateralidade menor, né? Você não vê uma lateralidade de tantas barras, mas você tem, né, uma certa aproximação entre a 20 e a 200, né, razoavelmente, e aí você tem um gap de baixa. Quando a gente estuda, né, essa formação, né, de padrão de Fab 4, a gente pensa na localização do gap. Esse gap ele seria, por exemplo, numa zona 1, saindo aqui por exemplo, da 200. Para quê? Para que tenha todo esse espaço aqui de deslocamento até devidos alvos. Mas não, ele já acaba abrindo ali já para a região 2 e já chegando basicamente na região 3, né, que seria uma região de projeção de alvo. Então aqui, né, você não deveria mais, por exemplo, estar buscando por venda, pelo menos não aqui no 15 minutos, depois do mercado, né, pagar projeção, porque ele pagou já a projeção desse pivô aqui, ó,
já na primeira barra do 15 minutos, né? É uma movimentação ampla, uma movimentação mais dramática, né? Ali, uma movimentação mais climática. Então, você teve, né, aqui uma movimentação de três puxadas, né? Vai ficar mais fácil a gente visualizar no 5. E depois, né, você consegue visualizar aqui ó, uma troca de estrutura, né? Quando o mercado troca, né, a gente espera, né, sempre que o mercado faça algum tipo de estrutura, mesmo que seja lateral. Então você teve um topo, você teve uma mínima. O mercado inicia uma movimentação de alta, ele faz uma nova máxima. Quando ele falha essa nova mínima, aqui você poderia estar esperando, né, que ele viesse pelo menos fazer isso aqui, ó, uma nova máxima, construir uma estrutura de alta por conta dessa máxima e da falha em nova mínima. Falha, nova mínima, já tem nova máxima, você vai esperar pelo menos que o mercado venha para cá, tá? Você sempre está tentando identificar a estrutura que o mercado está fazendo. E ele permaneceu fazendo essa estrutura por algum tempo, né? Aqui nos 5 minutos até tem um pequeno, né, micro canal, você tem aqui uma venda de L1, né, quanto a essa movimentação. Essa venda de L1 não chegou a pagar tanto, né? E depois retomou para mais uma movimentação de alta. Você também poderia, né, ligar movimentações de três puxadas, tá? Seja dessa maneira, ou seja dessa maneira, tá? Você poderia realizar isso daqui. Chegando a essa região e chegando, claro, né, a projeção de alvos a favor dos comprados, né? Principalmente quando você tem, né, a confluência de alvos sendo alcançado, ou seja, 100% desse pivô, né, seja o alvo, né, desse pivô, aqui ficou faltando, né, pessoal? Pouca coisa. Primeiro alvo pago, né, segundo alvo não, fechamento do gap, né, que é um magneto comum também, né, que a gente pode e deve estar observando, região do VWAP do dia anterior. Outro pivô, né, ainda intermediário que você tinha aqui, a projeção paga de primeiro alvo. Então aqui quando você chega numa localização onde tem confluência de alvos, né, e movimentação de três puxadas, pelo menos, né, a partir daqui você já não poderia mais estar comprando ou comprar. Você teve momentos anteriores que você podia. É igual a ideia de venda, né, pessoal? Você nunca vai, né, por exemplo, realizar a venda aqui, né, já no fundo dessa movimentação, né? Por exemplo, Luciano, eu não vendi, né, durante toda essa primeira hora aqui, ó, né? E aí eu vou vender depois, né, disso daqui, ó. Você tem aqui uma outside, né, uma barra de sinal de compra, né, aqui, razoável, né, vindo de uma movimentação de três puxadas, mercado praticamente, né, já abrindo numa localização 2 e chegando numa localização 3. Quanto a esse potencial Fab quadro, né, pessoal, uma lateralidade, ó, e o mercado abre abaixo da 200, a 200 próximo da 20, estado comprimido, né, que muitas vezes leva a esse estado de expansão. Então aqui você tem razoavelmente, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Após três puxadas, né, a gente já para de buscar por vendas e aí razoavelmente você poderia comprar, inclusive, a retomada dessa máxima aqui, tá? Opa, Luciano, quando que isso daqui ficou legal? Quando essa máxima dessa barra veio acima dessa daqui. Máxima da 14 veio acima da máxima da barra 8. Por quê? Porque isso daqui, ó, é um ponto, né, de inflexão, tá? Dessa terceira puxada, certo? E razoavelmente o mercado tenta voltar ao início do canal, seria ele tentar voltar, né, para esse topo. Então aqui, né, você teve a movimentação de perna 1, certo? Ó, de uma wedge que deu certo, ó, dentro daquilo que a gente já estuda, né? Correção, perna 2. Ele cumpriu a premissa, pois ele fez uma correção mais complexa aqui, né, renovando uma mínima prévia, tá? Mas se você olha no tempo gráfico, por exemplo, de 15 ou 30 minutos, você vê isso daqui como uma perna só, isso daqui como uma correção só. Razoavelmente, né, na região de 61,8 dessa perna, né? Se você traçar FIBO, né? Não que seja necessário, mas você sabe que você está na região de 61,8. Com o tempo isso daqui fica mais tranquilo. Mas sempre trabalhe, né, a questão de projeção de algo. E como eu falei, né, desde o momento que o dia começa, a gente está avaliando a frequência de barras, mas claro, né, que seria, por exemplo, Luciano, aqui deu uma barra de venda, está longe das médias. Beleza, você vende aqui para nova mínima. Né? Você não pode buscar muito além disso. Por quê? Porque aqui o mercado já havia pago, né, pessoal, 100% dessa movimentação de alta. Aqui, ó, a ideia, né, de você fazer as projeções, né, opa, Luciano, o mercado está andando para essa movimentação. Até aqui, tudo bem você vender. Passou disso daqui, já é um pouco mais complexo, principalmente muito afastado das médias, tá? Então, aqui a primeira venda teria que ter sido bem rápida, né, para você pegar essa movimentação até algo, ou aqui, né, para você no máximo pegar uma nova mínima. Não dá para exigir muito mais do que isso daqui. Você vender aqui, Luciano, essa tentativa de 2BR aqui para uma nova mínima, beleza? Você está vendendo para uma terceira puxada, que é uma movimentação muito comum, né, do preço. Então ele fez três puxadas, depois de três puxadas você não está mais autorizado a vender, né, pelo menos não
até que o mercado esteja alto novamente, né? Ou que ele tenha pelo menos cumprido, né, uma correção TBTL, ou que ele tenha cumprido a sua premissa, né, que é de renovar a inflexão da wedge, perna 1, perna 2. Então o mercado cumpriu, voltou para testar o topo, né, dessa movimentação de canal, é uma cunha, notícia funila, das melhores, e aí o mercado faz perna 1, perna 2. Depois disso ele faz uma correção mais complexa, onde ele renova um ponto de inflexão, né, minoritário. Mas depois disso daqui, né, muda o ciclo, né? Vejam que a mudança de característica, né, pessoal, das barras, né, dentro daquilo que a gente está estudando sobre pressão. Ó. Você tem uma movimentação bem lateral, só que com predomínio de barras de baixa. Quando você tem barra de alta, você tem uma e logo retomada. Quando você tem barra de baixa, você tem duas e logo retomada. Uma retomada. Uma, apesar de ser outside, né, vindo de uma região muito boa, né, que é vindo de uma wedge, ou seja, você entende que há sinal comprador, né, na formação dessa barra, ela veio, a armadilha vendidos que ainda estavam vendendo baixo, né, volta e reverte, né, fechando acima, né, de sua abertura e acima da máxima de barras anteriores. E aí aqui o mercado apresenta, né, um novo predomínio de barras, né, que pela primeira vez, ó, você começa a assistir pelo menos, né, 5 fechamentos de alta. Foi bom? Não, foi tímido ainda, né, frente ao gap. E aí depois você tem ainda uma segunda perna. Depois disso daqui ele apresenta um ciclo um pouco mais forte, né, que você já tem ó, um microcanal já mais interessante. Um microcanal onde, né, você acaba tendo gaps abertos, né, entre vários fechamentos ali e, né, o mercado mudando, né, saindo de uma tendência de baixa e vindo, né, para toda uma estrutura de alta, onde os topos vão ficando mais altos e os fundos, né, acabam ficando mais altos. Ó. E aí aqui já é uma estrutura de alta, é a possibilidade, né, de você visualizar também essa movimentação como um canal de alta. Canais de alta, né, dentro daquilo que o Brooks ensina, muitas vezes acabam atuando, né, como possíveis bandeiras de baixa. Essas bandeiras de baixa, quando elas atuam, né, dentro desse sentido canal de alta, bandeira de baixa, muitas vezes ela volta para fazer algum tipo de teste alto nessa movimentação antes de descer, tá? Então, se tiver algum tipo de movimentação, né, de alta, ainda seria um pensamento para a gente buscar algum tipo de sinal de venda, tá bom? Aqui a gente tem, né, algumas barras, né, que a gente pode chamar de barra de reversão, né, porque essa barra aqui ela reverte uma centena de fechamentos ali quase, né? Não digo exatamente uma centena, né, mas vamos ver aqui 55 fechamentos, né? É metade disso. Outro ponto, né, pessoal, que a gente pode e deve, né? Aqui tem um pivô, então seria razoavelmente, né, trabalhar a projeção desse pivô aqui para baixo. Seria um primeiro alvo e seria uma movimentação de boa probabilidade se o mercado nos der razão para vender, tá? Nesse sentido. Outra informação que aqui é relevante é que essa movimentação aqui, ó, de 3 puxadas, tanto essa, né, quanto essa outra, né, aqui, ambas têm essa região aqui ó, como ponto de inflexão. Tá? Se eu traçar o edge, né, dessa maneira ou dessa maneira, né, o ponto de inflexão dessas duas, dessa segunda puxada aqui, né, puxada puxada 1, né, e aqui puxada 2, né, de ambos os topos anteriores aqui, você tem esse ponto como sendo ponto de inflexão. Como ele já foi renovado, a gente vai ter a perna 1 na hora que terminar a primeira correção, né, na hora que tiver a primeira correção, a primeira retomada de máxima, e a perna 2, né, quando ele faz uma nova mínima. Ele confirmando esse rompimento, né, trabalhar a projeção de alvos dele. Né? Então, o primeiro alvo desse rompimento ó, acaba ficando razoavelmente próximo né, da mínima deste dia. Tá? Como o dia foi um doji, se o mercado chega aqui muito rápido, longe das médias, né, e a gente já fica um pouco mais pé atrás com vendas. Tá? Por quê? Porque é um fundo duplo. E é o fundo duplo né, de uma barra né, que teve a sua abertura aqui e teve seu fechamento aqui. Então ela veio acima, né, veio abaixo, veio acima e fecha no seu ponto médio, né, que acaba sendo um doji. Mas tem melhor potencial, né, tem aqueles alvos ali que a gente citou um pouco mais abaixo, estão mais abaixo né, do que essa movimentação aqui. Aqui no gráfico diário, né, pensando no gráfico mais perto, 128.923, né? Aqui no 128.923, eu acho que vai ficar mais para a região do terceiro alvo desse pivô aqui, ó. Vai ficar mais para a região do terceiro alvo, né? Segundo alvo, né, ainda abaixo, né, do fundo duplo aqui, tá? Dessa movimentação. Então, a princípio, o que a gente tem? A gente tem uma wedge ampla, né, de uma movimentação ampla. A gente tem uma LTA, a gente tem a quebra da LTA. A Luciana aqui já chegou a ser uma certa tendência, chegou. Então, já tem gap de média, já teve ele aqui, né? Mas o mercado tá né, num impulso bastante forte. Pode abrir com gap de alta,
Mas aí para a gente pensar em compra, a gente precisa ou que ele monte uma estrutura de alta ou que ele nos dê um bom ciclo de alta. Fora isso, a gente vai pensar na venda, já que o mercado já tem a renovação de um ponto de inflexão, e a gente teria perna 1, né, se tiver correção, né, uma retomada de máximo, por exemplo, com H1, tem pelo menos uma nova mínima, né, que seria uma perna 2, tá? E aí, se romper, conseguir confirmar esse rompimento, né, e esse rompimento aqui precisa ser lá do M15, né, pessoal, que a gente está com 57 fechamentos, passou de 40, a gente muda o tempo gráfico, então esse rompimento a gente precisa avaliar ele aqui, ó, né? Por quê? Porque passou, né, de 40 barras ali no próprio 5 minutos. Fecha numa região de POC, né, acaba sendo uma região de interesse, então até tem uma certa possibilidade do mercado abrir, né, encontrando compradores, né, aqui já quanto a essa movimentação. Mas a gente teve, né, a nossa renovação de inflexão, mesmo com gap de alta, a gente pode ter ainda uma nova mínima. Então a gente pensa pelo menos na possibilidade de uma nova mínima, e aqui a gente tem que avaliar esse rompimento e continuidade, né, se e quando, né, tiver, beleza? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Um forte abraço para vocês aí. E até amanhã. Amanhã a gente está operando junto aí. Valeu.